Flamengo está em outro lugar, ô Ocasião, e o Flamengo está chegando à marca de nada menos do que 1 bilhão. Vou repetir, hein? 1 bilhão em contratações na era BAP. 1 bilhão. Essa é a dívida do São Paulo, por exemplo. Pra você ter uma ideia, é o que o Flamengo está fazendo em contratações. Agora, o Almada está cada vez mais distante. Já tem gente publicando que ele acertou definitivamente com o River Plate, mas não está oficializado ainda. Então, ele saiu da briga pelo Almada e focou no Luiz Henrique. Agora essa é a ideia. O que é curioso para mim é que você sai de um meia e vai para um atacante, né? Então, aí que tá. Quantos jogadores o Flamengo contratou com alto valor mesmo, que era necessário contratar e não foi para mostrar força? Quantos? Quantos deram resultado? Quantos aceleraram, melhoraram o time, se encaixaram rapidamente? Quantos? O Flamengo é um time, essa diretoria, a outra também, é um clube que muitas vezes contrata para mostrar força. Contrata porque o outro contratou, então eu vou contratar também mais caro. É uma filosofia que o Flamengo tem, ou que os caras que trabalham no Flamengo têm ultimamente, nos últimos anos, nas últimas gestões, que é questão de mostrar força. Essa dúvida que você colocou mostra bem isso. Você está tentando investir uma grana enorme num meia criativo, Almada, jovem, talentoso, já foi campeão mundial, já foi vice-campeão mundial, foi campeão com o Botafogo de Libertadores e Brasileiro, foi para o Atlético de Madrid, não andou, diga-se de passagem, não conseguiu ocupar seu espaço, está voltando até ontem Flamengo e River, parece que agora é mais River do que Flamengo, e o Flamengo lutando, ofereceu uma fortuna por ele. Não vai para o River. Então vamos contratar o Luiz Henrique, que joga aberto na direita. Qual é o tamanho da necessidade e qual é o tamanho de mostrar poder? Qual é o tamanho de você fortalecer o elenco e qual é o tamanho de uma cortina de fumaça para uma fase ruim, no momento, e não consegue se encaixar? Então, eu não vejo o Flamengo, o time do Flamengo é ótimo, eu acho o melhor time da América do Sul tecnicamente. O elenco é muito forte, eu acho o treinador muito bom, mas não está no momento que deveria estar pelo elenco que tem. E tem essas questões. Qual é a linha de raciocínio para se contratar jogador no Flamengo? Eu fico em dúvida. Qual é o que pesa mais? Fortalecer o time na posição certa, fortalecer o elenco numa posição qualquer, né, só para o elenco ficar mais forte, ou ou é vaidade e demonstração de poder? Eu acho que demonstração de poder e vaidade ganha nas últimas decisões do Flamengo em contratação. Sem dúvida. E agora que o River fechou com o Almada, a pressão sobre o Luiz Henrique no Flamengo ela será gigantesca para dar uma resposta. Para ele ser contratado, né? Claro. E a história desses dois jogadores ela é tão curiosa, né? Porque eles foram os dois decisivos naquela temporada do Botafogo. A partir da contratação dos dois, o Botafogo ganhou tudo. Ao mesmo tempo, eles chegaram mais ou menos ao mesmo tempo. Luiz Henrique um pouco antes, né? Qual foi o mais decisivo? Qual o melhor? São completamente diferentes. Eles deram muito certo juntos, né? Agora, se você for pedir para mim, escolhe um. Eu não tô vendo o valor, tá? Aliás, o que o Flamengo e o Palmeiras pagam por jogadores é acima do mercado. Eu acho errado. Além de tudo, eu acho errado. Quando sai no balanço 50 milhões de euros pro Paquetá, você não contratou bem, meu velho. Você pagou 50 milhões para um jogador que vale no mercado europeu 30. Você pagou 50. Tá errado. Assim como você pagar 30 pro Luiz Henrique, tá errado. Eu tenho dinheiro. Tem dinheiro, mas está contratando mal. Está pagando mais do que o valor de mercado do jogador. Enfim, vai pagar pro Luiz Henrique. Eu, olhando as carências, hein? Ou as pequenas lacunas do elenco do Flamengo e o rendimento médio desses jogadores, eu sou mais o Luiz Henrique que o Almada. O Almada
jogou desde a MLS, antes de vir pro Botafogo, pedacinhos de temporada em cada clube. Pouquinho na MLS, pouquinho no Botafogo, pouquinho no Lyon, pouquinho no Atlético de Madrid, agora no River Plate. O Luiz Henrique, ele é mais consistente. O Luiz Henrique fez um ótimo contrato no Betis. Ele foi bem em Sevilha. Longo. Aí ele foi pro Botafogo. E aí começou o Botafogo, o Tex foi a manejar ele para lá e para cá. Acho que pro jogo do Leonardo Jardim, com a contusão do Luiz Araújo, com a não adaptação do Paquetá do lado direito, com a dificuldade do Carrascal, acho que o Luiz Henrique é mais importante pro Flamengo do que o Almada seria, porque o Almada tem mais concorrência no próprio elenco. O próprio Paquetá, o próprio Carrascal, o Arrascaeta, o Samuel Lino jogando no meio. Não precisava do Almada. E o Flamengo ficou se desgastando mil. Agora se vê obrigado a contratar o Luiz Henrique. E eu vou te dizer outra coisa. O Almada vai chegar e vai jogar a próxima fase da Sul-Americana pelo River, já na semana que vem. Cadê o Luiz Henrique? Se ele não chegar logo, ele não pega a eliminatória com o Cruzeiro. Certo? Semana que vem. Não, mas e se o Flamengo for eliminado? Tem que jogar, tem que ser contratado para isso, né? E se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro? Você vai contratar, você tem um elenco desse, você só tem o brasileiro atrás do Palmeiras, você vai contratar um cara por 40 milhões, inchando o seu elenco, para jogar só o brasileiro, perseguindo o Palmeiras? Enfim, agora o Flamengo está pressionado, como disse o Casão, em todos os aspectos. E quando um clube grande, do jeito que está pressionado, ele contrata não por convicção, ele contrata para dar satisfação. Olha, Júlio, olha só essa tela aí que mostra as negociações todas feitas pelo Flamengo. Os números são realmente assombrosos, as contratações feitas pelo Flamengo. Paquetá, 315,6 milhões. Vitão, 81,8 milhões. Andréu, goleiro reserva, 34,7 milhões. Cara, esse é impressionante. O Alacian, 14,6 milhões e mais outros 48,2 milhões. Aí teve lá o Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal, Juninho. No ano passado, né? No ano passado. Agora, disso tudo aí, por exemplo, ter o Andréu, goleiro reserva, por 34,7 milhões, é uma loucura, não? Não, é outro patamar, como diria Bruno Henrique, né? O Flamengo tem dinheiro, tem gestão e gasta mesmo. E acho ótimo debate, porque acho que o Flamengo deveria fazer um papel melhor do que ele faz, muito melhor do que ele faz, em aumentar o bolo para todo mundo e não olhar só para ele. Mas aí é uma outra discussão que gera um programa inteiro de debate e entra numa coisa muito conceitual mesmo. Agora, só queria dar uma palhinha na discussão do Arnaldo. O Luiz Henrique, ele é visto... Primeiro que os dois fracassaram na Copa do Mundo, né? Isso. O Almada começa a Copa do Mundo como titular e perde a vaga na Argentina e desaparece, nem entra nos jogos finais, né? O Luiz Henrique, com a lesão do Estevão, começa a pré-temporada, né, a pré-Copa, como titular. Ele era para ser titular da seleção na Copa do Mundo e claramente o Ancelotti não gosta do que vê no Luiz Henrique. Né? Perde a posição. Foi, né? Ele começou titular. Começou, né? Primeira partida ele jogou titular. Saiu no intervalo e não voltou mais. Não voltou mais. Então, claramente, o Ancelotti viu algo ali na atitude, nos treinos, que não gostou e ele perdeu posição para um jovem como o Ryan, que entrou na lista da Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo. O Luiz Henrique, usando um termo que me foi passado lá de Sevilha, não é meu o termo, mas eu repasso, porque eu confio, é uma granada com pino solto. Então, o Luiz Henrique assim, que pesquisa que o Flamengo está fazendo sobre o perfil desses jogadores para ver se vale a pena fazer um investimento, né? Por que o Almada sucumbiu? Por que o Luiz Henrique é tido como um maluquinho em outros lugares? A questão que pega um pouco quando você atinge um certo nível de profissionalismo, um alto nível de profissionalismo, como o Flamengo está atingindo, você precisa se preocupar mais com algo mais do que simplesmente jogar para a torcida, do que olhar para o nome e falar, vou contratar esse cara porque vai agradar o YouTube, entendeu? Precisa entender
se esse investimento tem sentido, se esse investimento vale a pena, se são jogadores confiáveis, que tem a ver com o perfil do clube, e por aí vai. Eu acho a posição do Almada mais... Achar jogadores que fazem o que o Almada faz mais raro do que achar jogadores que fazem o que o Luiz Henrique faz. Eu escolheria o Almada em relação ao Luiz Henrique por causa disso. Ainda que, o Arnaldo tem razão, o elenco do Flamengo seja um raro elenco que tenha até jogadores que façam o que o Almada faz. Só que o Arrascaeta tá mais pro fim do que pro começo, né? E o Almada é muito jovem. Eu prefiro esse tipo de jogador porque eu acho ele mais raro hoje no futebol mundial do que os pontas, os dribladores de profundidade.